senhor presidente. Quero, na condição de líder da bancada do PDT, ler uma nota da Executiva Municipal do partido, de reunião realizada no último sábado. Reunida no dia 19 de dezembro de 2015, às 10 horas, na sede do partido, na rua Marechal Deodoro 932, centro de Pelotas, tendo como pauta a apreciação das mensagens 075, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito ao BRDE, Banco Regional de Desenvolvimento, e da outras providências. 077, que autoriza o Poder Executivo Municipal a delegar a exploração dos serviços públicos, esgotamento sanitário e da outras providências. E da mensagem 078, que altera a Lei Municipal 5.115, de 4 de maio de 2005, que institui parcerias públicos-privadas no município de Pelotas e da outras providências, todas datadas dia 9 de dezembro de 2015, encaminhadas à apreciação da Câmara de Vereadores de Pelotas, vem dizer que o Partido Democrático Trabalhista, PDT, é uma organização política da nação brasileira para a defesa de seus interesses e de seu patrimônio, que a educação é a causa da salvação nacional, prioridade das prioridades, alimentar, acolher, assistir a todas as crianças do país, desde o ventre materno, educá-las e escolarizá-las em tempo integral, sem qualquer tipo de discriminação. Que a mensagem 075 de 2015 pede autorização para que o Executivo contrate empréstimos de 18 milhões com o BRDE para termos 80% das crianças de 0 a 4 anos fora das creches e as UBS continuam sem médicos e exames para atender a população dignamente. Se afigura como total falta de critério, inversão de prioridades por parte da administração. Que as mensagens 077, que trata da parceria público-privada do serviço de esgoto do SANEP, e a 078, que cria um conselho gestor com 3 cargos em comissão do prefeito, atentam contra o patrimônio público da autarquia, retira cerca de 26 milhões de reais anuais, é forma de privatização lesiva ao interesse público, pois compromete o futuro da empresa. Além disso, uma das empresas interessadas em assumir o serviço de esgotamento sanitário, a Solvi, proprietária da Revita, que já recolhe o lixo em Pelotas, teve seu proprietário condenado por improbidade administrativa, ficando por 5 anos proibido de contratar direta ou através de suas empresas com o poder público. Por tudo isso, a executiva do PDT de Pelotas entende que os representantes do partido na Câmara de Vereadores devem comparecer e votar contrariamente às referidas mensagens. Pelotas, 21 de dezembro de 2015. Nós temos sobradas razões para votarmos contrariamente a essas mensagens, mas eu acho que uma questão importante para nós refletirmos a respeito desse tema também diz respeito ao marco jurídico também. Nós vimos que a nossa lei orgânica, lá no artigo 251, parágrafo 2º, diz que é vedada a privatização e a transferência a outra esfera de governo do serviço de abastecimento de água e saneamento básico. Esse foi um parágrafo acrescentado pela emenda 59 de 2001. Ora, se até mesmo a transferência para outra esfera de governo, ou seja, dentro da esfera pública, ela é proibida pela lei orgânica, quando se diz que é vedada a privatização, nós estamos entendendo aqui a transferência para a iniciativa privada desse serviço. Foi aquilo que eu disse outro dia. Não se trata de privatização somente a hipótese de nós transferirmos a propriedade. É a privatização do serviço e transferir o serviço. Transferir a execução do serviço é a privatização do serviço. Nós podemos pensar em empresas públicas que prestam diretamente o serviço público. Podemos pensar em empresas privadas que prestam esse serviço público. Quando as empresas privadas é que prestam o serviço, é que nós dizemos que o serviço está sendo privatizado, está passando para a iniciativa privada. Nesse caso, se é vedada a transferência para outra esfera do poder público, o que dirá de transferir para a iniciativa privada? É uma situação
que se depreende da própria redação do parágrafo 2º do artigo 251. A lei orgânica veda, proíbe a transferência para a iniciativa privada do serviço de saneamento básico e abastecimento de água. Bom, se alguns disseram, não, mas não ficou tão claro assim no parágrafo 2º do artigo 251 da lei orgânica. Mas se nós olharmos na lei 5.115, lá menciona claramente, em caso de privatização, de transferir para a iniciativa privada o serviço de abastecimento ou de saneamento básico, nós temos que fazer um plebiscito. Então nós podemos dizer, a lei orgânica proíbe, e a lei lá de 2005, se não me falha a memória, ela condiciona a qualquer alteração desse regulamento a um plebiscito. Para além da questão que nós estamos debatendo, então, aqui, sob o ponto de vista político, nós temos também essas questões no âmbito judiciário. Outra questão que se impõe. Bom, mas lá na justificativa da mensagem, o Executivo diz que está propondo parcerias públicos-privadas no âmbito do saneamento, porque precisa se valer da expertise. É assim que diz no texto da mensagem. Acho que eu até não peguei aqui para vocês, mas é esse o texto. O texto diz expertise. Ora, qual dessas empresas que estão se propondo a prestar o serviço de esgotamento sanitário em Pelotas, que tem maior expertise que o próprio Sanep? Qual é das empresas? Eu quero ver. Eu quero que eles me mostrem há quantos anos de experiência eles têm, e expertise é saber, conhecer, quantos anos eles têm de experiência nessa área. Um outro dia, o vereador Anselmo dizia que lá no governo dele, eles conseguiram fazer 86 quilômetros de esgoto. 86 quilômetros. Vereador Anselmo, vocês precisaram de alguma empresa privada com expertise para fazer os 86 quilômetros de saneamento? Conseguiu colocar esgoto em vários bairros em Pelotas, estendendo o atendimento à população. Não precisou de empresa privada para isso. Por isso nós dissemos outro dia, e eu vou repetir, porque é o meu convencimento, é a minha opinião, o atual governo tem demonstrado em todas as áreas, e aqui não é diferente, que a visão dele é os funcionários públicos que ele tem não são competentes para executar as ações que devem executar. Por isso nós precisamos da Falcone, porque na Secretaria de Educação não tem profissionais capacitados para ensinar lá como é que a merendeira tem que fazer a merenda, para fazer as coisas básicas na sala de aula, como é que tem que organizar as lições para melhorar os índices de IDEB, tem que contratar uma consultoria de mais de 2 milhões de reais para fazer aquilo que o secretário de Educação não sabe fazer e que os professores não são competentes para fazer. A Falcone é. E nós mostramos que a Falcone não tem nenhuma expertise nessa área, nenhum conhecimento nessa área, não tem um doutor em educação lá. Vocês podem acreditar nisso? E afastaram a licitação pelo notório saber da Falcone. Notório saber em que área? Na educação, não. Na educação ele não tem. Eu disse a vocês, no caso do Sanep, da mesma forma, cortam as horas extras, deixam de fazer o serviço, a população reclama por mais serviços, administram, inchando a máquina com apadrinhados políticos que vão para lá, não se sabe fazer bem o quê, recebendo muitas vezes mais do que aqueles que estão trabalhando, e depois dizem, não é competente o Sanep, o Sanep não tem competência para fazer a ampliação do atendimento do esgoto em Pelotas. Ora,
contem outra história para nós, né? Nós estamos diante aí de uma visão privatista, uma visão que entende que o funcionalismo público não tem competência e que as empresas públicas, mal administradas por eles, depois eles querem comprovar que não sabem realizar o seu serviço. Mas nós, tenho certeza, nessa casa, não vamos permitir a privatização do Sanep. Obrigado.